Fala galera, beleza? Eu sou o Álvaro e hoje eu vou apresentar o Seminário de Fisiologia Animal Comparada para vocês. Mas antes de tudo, eu queria dar uma contextualizada no assunto. Imagina se a gente fosse convidado por largados e pelados. Qual que seria o lugar mais inóspito possível? Para mim, particularmente, seria o deserto, porque eu sinto muito calor, ia começar a transpirar demais, ia querer beber água o tempo todo. Mas como não tem muita disponibilidade de água, eu acho que eu ia começar até a ter alucinação, com a fome de me refrescar ou beber algum líquido, né? Vocês imaginaram? Então, mas seria moleza ficar 21 dias, né? Ainda mais com certos materiais, como uma bederneira, uma panela. Agora, esse roedor, ele não vive apenas 21 dias em um reality show. Ele vive cerca de 6 a 8 anos no deserto do Chile, mais especificamente. E você vê nessas fotos aí do ambiente que ele vive, a gente é inclinado a pensar que talvez seria uma primavera, um verão, que são estações mais chuvosas. Mas não. Nesse local, tem uma certa diferença. O índice de precipitação é muito maior no inverno do que no verão. E a disponibilidade de alimento, então, é mais viscosa, é mais nutritiva durante essa estação do ano. E também leva a gente a pensar como que um roedor, que é um pequeno mamífero, com altas taxas metabólicas, se comparado ao elefante, ele precisa, aí nessa tabela está informando, de 12 vezes mais oxigênio por grama massa-hora do que um elefante. 12 vezes mais. Então, o metabolismo desse animal é muito mais acelerado. Ele precisa de muito mais alimento, muito mais água e muito mais oxigênio do que outros mamíferos. E isso gera uma curiosidade muito grande, né? E como que esse animal consegue água, então, no deserto? É por meio da alimentação dessas plantas, como a Vulpia SP e o Rhodium SP. E, além disso, esse roedor também precisa reabsorver muita água no rim. E é isso que a pergunta do artigo principal quer levar a gente. Dadas essas condições ambientais opostas ao longo do ano e as necessidades fisiológicas desses pequenos mamíferos, como o octógon Degus é capaz de alterar o funcionamento do seu organismo para lidar com situações periódicas de escassez e abundância de água. No caso, mais abundância no inverno e menos no verão. Como então ocorre a retenção de água no organismo? É isso que o artigo quer tratar. E o princípio de tudo nesse artigo fala um pouco da fisiologia renal desse animal, que no caso é onde que acontece a reabsorção de água e o aumento da osmolaridade da urina, que é a quantidade de solutos, no caso compostos nitrogenados, alguns outros sais, pela quantidade de solvente, que no caso é a água. Quando tem a falta na disponibilidade de água, esse roedor aumenta essas taxas de reabsorção, deixando a urina mais concentrada e desperdiçando menos água, consequentemente. Outro conceito importante também seria a via hormonal das vasopressinas, no caso o hormônio ADH, que ele estimula a abertura das aquaporinas, que são proteínas responsáveis pelo transporte de água na membrana. E vamos aprofundar um pouco mais esses conceitos com mais referências do artigo. Tendo todos esses conceitos em mente, a gente pode agora seguir para o estudo que Buzinovic e colaboradores conduziram. A pergunta central por trás do paper era entender como a flexibilidade fenotípica reversível permite a regulação dos processos fisiológicos do degu em diferentes condições ambientais para garantir a homeostase do bichinho. Nesse estudo, tanto a captura dos animais quanto o ambiente para os experimentos em campo foi na região central do Chile, um bioma de clima semiárido chamado matorral. A primeira pergunta que eles responderam foi: quanto de água está entrando e saindo do organismo dos degu em cada estação? Por meio de um experimento com água radioativamente marcada, eles viram que tanto a entrada por via oral quanto a saída por excreção tinham taxas bem maiores no inverno do que no verão. A segunda pergunta respondida foi: como se comporta a osmolaridade da urina nas diferentes estações? As coletas mostraram que a urina no verão tinha uma concentração de solutos na média de 3.137 mol por quilograma e era mais concentrada do que no inverno, já que a média da osmolaridade foi de 1.123 mol por quilograma. A última pergunta que eles responderam nesse paper foi: como variam os níveis de aquaporina 1 e 2 nas diferentes estações na região medular dos rins desses bichinhos? Para responder essa pergunta, eles fizeram uma análise imunohistoquímica de cortes da região medular dos rins. A aquaporina 2 foi fortemente marcada principalmente na membrana apical das células dos ductos coletores durante o verão, mas bem pouco marcada nessas mesmas células durante o inverno. Como mostra aqui na figura A aquaporina 2 foi muito marcada na região apical durante o verão, mas pouco marcada durante o inverno.
Nas figuras C e D, a aquaporina 1 foi marcada em azul e não mostra variações entre estações, na C e na D. Em Monoblote, eles também viram de forma qualitativa a maior presença de aquaporina 2 no verão do que no inverno. Esse estudo mostrou que a variação da aquaporina 2 na membrana apical da porção distal dos néfrons é o principal mecanismo celular que permite o debu a concentrar urina e passar pelos períodos de seca sazonal do matorral. O artigo também discute que a vasopressina provavelmente é o fator regulador da expressão dessa aquaporina e sua inserção nas membranas apicais dos ductos coletores. E a vasopressina, por sua vez, é secretada na neurohipófise sobre o estímulo do aumento da osmolaridade sanguínea quando há um menor influxo de água.